Então, como que foi... Antes de falar da sua carreira autoral, só pra encerrar esse assunto, Sim. você que deve estar mais por dentro do que eu, com certeza. Hum. Como que foi pro Michael Jackson esse final da vida que você via ele definhando, Sim. com dor no corpo, o lance dos remédios e tal? Como que foi, cara, pra ele? Deve ter sido... Cara, Tem depoimentos de pessoas que estavam com ele? Tem depoimentos e eu pude falar com pessoas assim, por exemplo, o próprio coreógrafo. Tá. Ele começou a conviver com o Michael em 87. A última vez que ele se encontrou com o Michael foi em 2008, quando o Michael disse, vou fechar um contrato e vou montar um show novo. Nessa reunião tava esse coreógrafo, o diretor vocal de sempre, o diretor musical de sempre, a equipe de sempre. E ele falou que ali, nessa época o Michael tava morando em Las Vegas, ele falou, ali o Michael já não era mais o mesmo. Era uma mágoa, uma tristeza. Quando a coisa começou, essa equipe original foi deixada pra trás, foi deixada de lado. Porque uma das coisas que o escritório novo, né, o produtor novo quis era o controle total da coisa. Tá. Então essa equipe ficou de fora. E é até muito curioso, porque o coreógrafo que assumiu o This Is It é um ex-assistente desse cara. O diretor vocal é o ex-assistente do diretor vocal de antes. Porque a equipe anterior era uma equipe que brigava pelo Michael. Era uma equipe que falava, não tá bom, não vamos fazer ensaio. Não. Sabe, era uma galera que vestia a camisa. Então, quando você troca uma ideia com essa galera, é triste, porque eles falam de um Michael que não tinha mais um brilho. E era um cara que tava desacreditado dele mesmo. Tem um depoimento do Lionel Richie que eu fiquei, cara, Lionel Richie dando uma entrevista e... Eles eram próximos? Eu não imaginei o quanto eles eram próximos é? até essa entrevista. Ele falou que eles eram próximos de, tipo assim, o filho do Michael caía, se machucava. Ele ligava pro Lionel Richie. Lionel, meu filho se cortou, tá sangrando no joelho, não sei o quê. Michael, uma criança rala. Mas, cara, será que eu não tenho correndo? Michael, criança rala, sabe? Tipo, eles tinham essa proximidade. E ele falou que quando... Porque This Is It foi um... De novo, o Michael ia inaugurar um novo... ia abrir um novo mercado. O Michael foi chamado pra fazer a temporada que a Celine Dion fez em Las Vegas e disse não. Quando inauguraram a Arena O2, chamaram o Michael, ele disse não, fecharam com o Prince. Mas por que ele disse não, você sabe? Ele não queria mais, cara. Ele tava... As pessoas próximas dizem que ele tinha medo de encarar o público de novo. Ele tinha medo do julgamento do público e eu não duvido. Quando ele aceitou, existe uma questão financeira sim. Ele não estava falido, como se falam, porque é impossível uma pessoa com o catálogo que ele tinha estar falido. Mas o que acontece é, o Michael, ele tinha tido algumas quebras de contrato, ele tinha tido alguns acordos mal feitos. O Michael era um cara... Ele não era um cara do business, sabe? Embora uma boa fase da vida dele ele tenha acertado, ele não era um cara do business. Então ele fez muita coisa errada. E não é que ele estava falido, mas ele estava vivendo uma fase da vida onde o fluxo de saída era muito maior. Então ele aceitou um pouco por isso, mas também porque dizem que na mente dele os filhos eram grandes o suficiente para entender o que ele fazia e ele ainda tinha saúde o suficiente para fazer aquilo. Então ele aceitou porque juntava tudo. Então qual era a ideia inicial dessa turnê? Ele ia pra Europa e ele não ia viajar à Europa, ele ia ficar fixo numa arena. Ia fazer lá 10, 20 shows e a Europa ia até ele. O processo inicial, a ideia inicial desse projeto durava 2 anos. Porque a ideia era, da Europa ele ia pra Ásia, fazia uma residência na Ásia de mais alguns meses. Existia uma possibilidade de um retorno para a Europa e de uma possibilidade da América do Sul. Então, a turnê não seria mais país. Ele iria para um continente. E a galera ia ter lá. Qual é o problema? Eram 10 shows que se esgotou em 2 horas. E viraram 20 e se esgotou em mais poucas horas e virou 50. Nossa, meu. E esgotou em 2 dias. Cara, ele não tinha saúde para isso, tinha? Tenho minhas dúvidas. Então, 50 shows. A gente tá falando de 1 milhão de ingressos vendidos. 1 milhão. Quando isso aconteceu, ele ligou pro Lionel Richie. E esse depoimento do Lionel Richie é incrível. Que ele liga pro Lionel Richie e fala, Lionel, esgotou. Você acredita? Eles ainda me querem? Eles ainda querem ver meu show? Eu não tô acreditando, esgotou meu show? E o Lionel fala, cara, a fragilidade era tão grande que ele fala, Michael, em que mundo você vive? Não, é verdade, esgotaram. Esgotaram o show. Claro que esgotaram, Michael.
E aí o Lion, conhecendo, falou, vai lá e faz música. Não se preocupa com tanta parafernália. Mas óbvio que não ia ter, não tem ia ter como. parafernália. Então, pô, eu acho que ele se foi e é uma pena, porque eu pesquiso muito e hoje eu posso... Hoje eu tenho alguns canais, tipo, sempre que eu posso, sempre que eu preciso, eu falo com o coreógrafo, com a guitarrista, com o backing vocal, com o engenheiro de som. Essas pessoas sempre me recebem pra falar. Hoje eu posso falar com sobrinhos, falo muito bem com sobrinhos. Com a família eu entro muito menos em assuntos mais pessoais nesse sentido, mas toda vez que eu falo com alguém, eu percebo o quanto ele era escravo da vida que ele foi levado. Então, tipo, cara, ele era um cara sempre... Escravo do sucesso. Atrás do resultado, atrás do resultado, e era um show, e era outro show, e tem que bater recorde. E aí ele tinha também uma questão de se sentir bem naquele lugar, de falar, pô, cara, eu fiz e arregaçou, sabe? Então é uma parada muito louca, porque hoje, agora, a gente tá falando de uma mina lá que foi pras Olimpíadas e chegou lá e falou, eu não dou conta, eu quero parar isso aqui. E aí a gente pensa que ele não tinha essa lá opção, atrás né? não tinha essa opção, cara. Não, velho. Cara, vai lá e faz. O Usher... o Usher é um cara, porra, hoje estourado, faz show no mundo inteiro. E é um cara que vem dessa escola do Michael, que é dança, muita dança. Então, o Usher é um cara que ele foi um dos primeiros a entender que o showbiz tem que ser visto meio como um atleta. O teu corpo, você precisa de... É uma alta demanda. Sabe? Quando eu tenho cara, quando eu me lesiono de alguma forma, é um inferno na minha vida. Porque o nosso corpo tem que fazer movimentos que, tipo, não foi feito. Então você faz isso quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cara, chega domingo, você tem que tomar um remédio pra dor, segunda você tá podre. Então, existem aquelas coisas de o mergulho no gelo, tudo isso contribui. E aí o Usher fala, cara, hoje eu tenho um aparato, eu saio do show e eu tenho um aparato pra cuidar do meu corpo que é incrível. Michael Jackson, James Brown fazia isso no seco. Aí então você pega e fala, não tem como esses caras não pagarem um preço alto, sabe? É muito fácil a gente olhar hoje, julgar tudo hoje. Eu acho que o Michael pagou um preço alto e pagou um preço alto porque a visão dele sempre era muito à frente. Muito à frente. Também acho. Ele era muito à frente artisticamente da galera. Musicalmente também. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí. Vai aí.